A madrugada na cidade tem um silêncio diferente. Quem já ficou acordado depois das 3 da manhã sabe exatamente do que eu estou falando. As ruas ficam quase vazias, os semáforos parecem piscar mais devagar, e qualquer barulho parece alto demais. É como se a cidade inteira estivesse dormindo, menos você. Eu trabalho dirigindo Uber há alguns anos, e por incrível que pareça, eu sempre preferi trabalhar durante a madrugada. Tem menos trânsito, menos correria, e normalmente as corridas são mais rápidas. Mas naquela noite, aconteceu algo que eu nunca consegui explicar. Era por volta das 2h35 da manhã quando o aplicativo tocou. Eu estava parado perto de um posto de gasolina, esperando alguma corrida aparecer. A cidade estava praticamente vazia naquele horário. Alguns carros passavam de vez em quando, mas nada além disso. Quando a corrida apareceu no aplicativo, percebi que o embarque ficava a poucos minutos dali. O endereço era uma rua pequena, em um bairro que eu não conhecia muito bem. Mesmo assim, aceitei a corrida e comecei a dirigir até o local. Conforme eu me aproximava, percebia que as ruas ficavam cada vez mais silenciosas. As casas estavam quase todas com as luzes apagadas. Não havia movimento algum. Quando virei na rua indicada pelo aplicativo, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não havia nenhum carro estacionado, nenhuma pessoa caminhando, absolutamente nada. Eu parei o carro e esperei alguns segundos, imaginando que talvez o passageiro ainda estivesse saindo de casa. Foi então que vi alguém. Um homem estava parado na calçada, debaixo de um poste de luz. Ele não estava mexendo no celular, não estava andando, não parecia estar esperando um carro especificamente. Ele estava apenas parado, olhando diretamente para o meu carro. Aquilo já me causou uma sensação estranha. Mesmo assim, destravei as portas. O homem começou a caminhar lentamente até o carro. Ele abriu a porta traseira e entrou no banco de trás, sem dizer absolutamente nada. Normalmente os passageiros confirmam o nome, dizem boa noite ou perguntam quanto tempo vai levar a corrida. Mas aquele homem simplesmente entrou no carro e ficou em silêncio. Eu tentei quebrar o clima estranho. Boa noite, para onde vamos? Por alguns segundos ele não respondeu. Então finalmente ouvi a voz dele. Apenas dirija. A voz era baixa, quase como um sussurro. Aquilo me deixou desconfortável, mas comecei a dirigir mesmo assim. Alguns segundos depois olhei para o retrovisor, tentando ver o rosto do passageiro. E foi naquele momento que algo estranho aconteceu. O banco de trás estava ocupado. Eu sabia que estava. Eu tinha ouvido a porta abrir, ouvido ele entrar no carro. Mas no retrovisor, não havia ninguém. Eu pisquei algumas vezes e olhei novamente. Nada. O banco parecia completamente vazio. Naquele momento pensei que talvez fosse apenas o ângulo do espelho. Talvez ele estivesse sentado mais para o lado. Continuei dirigindo, mas então ouvi algo. Respiração. Atrás de mim. Lenta. Pesada. Meu estômago gelou. Eu tentei ignorar aquilo e continuar dirigindo normalmente. Talvez fosse apenas minha imaginação. Alguns minutos se passaram naquele silêncio estranho dentro do carro. Então o rádio começou a fazer um barulho. Primeiro um chiado leve. Depois, uma interferência mais forte. E de repente, ele desligou sozinho. Aquilo fez meu coração acelerar. Eu estava dirigindo naquela rua completamente vazia, no meio da madrugada, com um passageiro que eu não conseguia ver no retrovisor. Foi então que ouvi algo bem perto do meu ouvido. Uma voz baixa. Você pode ir mais rápido? Eu não virei para trás, apenas acelerei o carro. Mas quanto mais eu pensava na situação, mais aquilo parecia errado. Então tomei coragem. Decidi olhar diretamente para trás. Virei a cabeça rapidamente, e naquele momento, senti um frio percorrer o meu corpo inteiro. O banco traseiro estava completamente vazio. Não havia ninguém ali.
Eu pisei no freio imediatamente e parei o carro no meio da rua. Meu coração estava disparado. Saí do carro rapidamente e abri a porta traseira. Mas não havia ninguém lá dentro. As portas estavam fechadas, como se ninguém tivesse saído. Voltei para o banco do motorista completamente confuso. Peguei meu celular e olhei para o aplicativo. A corrida ainda estava ativa, mas algo estava errado. Não havia nome de passageiro, não havia foto e não havia destino. Apenas a corrida ativa. Foi então que o rádio ligou novamente. Mas dessa vez, não estava tocando música. Apenas uma voz muito baixa, quase impossível de ouvir. Aproximei um pouco o ouvido, e então entendi claramente o que estava sendo dito. Obrigado pela carona. No mesmo instante, a corrida desapareceu do aplicativo, como se nunca tivesse existido. Fiquei parado dentro do carro por alguns minutos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Até hoje eu não sei o que entrou naquele carro naquela madrugada. Mas existe uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Naquela noite, quando cheguei em casa, decidi verificar a câmera interna do carro. Durante quase toda a corrida, o banco traseiro parecia completamente vazio. Mas em um momento específico, por apenas alguns segundos, uma sombra apareceu no vídeo, sentada no banco, olhando diretamente para mim, pelo retrovisor. E então, desapareceu. Muitas histórias estranhas aparecem todos os dias na internet. Algumas podem ser inventadas. Outras talvez sejam apenas coincidências. Mas existe algo curioso sobre muitos desses relatos. A maioria deles acontece sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da manhã. O horário em que a madrugada fica mais silenciosa. E talvez o momento em que algo decide aparecer.